Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso plantão. E hoje nós temos um plantão completo e muito especial, né? Eu já falo daqui a pouquinho para vocês quem nós estamos recebendo aqui hoje. E eu já quero começar agradecendo aos nossos patrocinadores, Folha 360. Se você quer ficar bem informado, acesse ao Folha 360 e a Ultramédica Produtos para a Saúde. Se você precisar de algum produto para a saúde, é só acessar ao site da Ultramédica. Então, como todos vocês sabem, né, Simone está de repouso, está se recuperando. E eu tô assim, toda semana eu chamo uma enfermeira para me ajudar. Hoje, quem vai me acompanhar nesse plantão é a enfermeira Iso Prado. Boa noite, Iso. Boa noite. Muito prazer que eu estou hoje, ainda mais com os ilustres convidados que nós temos, né? E todos nós que somos enfermeiros e assim apaixonados por tratamentos, por pacientes, por lesões, por feridas, né? Nós acompanhamos bastante o trabalho desses colegas, né? Que estão assim sempre conosco, sempre nos direcionando, sempre nos mostrando, dando um norte, uma direção, né? Para nós que estamos iniciando como empreendedores, que queremos trabalhar com o paciente, e principalmente para quem não conhece nada sobre empreendedorismo, sobre tratamento, sobre feridas, sobre pacientes, e gostaria muito de saber sobre tudo isso, nós estamos aqui com os melhores, com expert, né, nesta área de dermatologia, de ferida, de tratamentos, né? E muito melhor ainda que eles nos mostram o paciente, a doença, como integrativamente, né? Um ser como um ser todo, não só como paciente, não só como a ferida, mas integralmente, né? É isso que é importante, é isso que nós precisamos, de olhar o paciente como um todo, né? E esses nossos convidados que estão aqui hoje, eles têm muita experiência sobre isso e nos mostra a importância de olhar o nosso paciente como um todo. Tá certo. Então, pessoal, nós estamos falando de nada mais, nada menos de uma enfermeira que é referência nacional, Mara Blanc, e o Dr. Charles Albuquerque, médico dermatologista, um aí expert também em feridas, com um curso maravilhoso de feridas fora da caixa. Quem não fez tem que fazer, porque ele realmente coloca a gente para pensar fora da caixa. Boa noite, é um prazer enorme receber Boa vocês noite. aqui. Boa noite, muito obrigada pelo convite, muito feliz por estar com vocês. Eu também, muito feliz mais uma vez aqui, né? E agora nesse ambiente muito mais bonito, né? Muito bom. Parabéns pelo ambiente, pelo aconchego. É um prazer estar aqui com você. E principalmente ao lado de Mara Blanc. Vamos fazer um coração. Ai, gente, é maravilhoso. É assim, é, hoje é um momento muito importante para mim, porque todo mundo que trabalha com lesões, né, com tratamento de feridas, tem vocês como referência. Mara Blanc, Dr. Charles, que são assim referências mesmo nacional e também mundial, né? Por que não Eu vou falar corrigir. isso, A né? Mara A Blanc é Mara referência é mundial. 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 E o senhor também. Eu digo o seguinte, quando eu conheci a presidente da ELCS, da Sociedade Portuguesa de Feridas, eu não conhecia a Mara Blanc ainda, né? Então, assim que eu a conheci, que alguém foi me apresentar para ela, aí disse, você conhece a Mara Blanc? Eu disse, não, eu não conheço ainda a Mara Blanc. Então, a referência brasileira, eu sou muito amiga da Mara Blanc, a Cátia Furtado, né? E a outra vez que a gente se encontrou, vocês estavam juntas, né? Agora o senhor pode falar. Eu Agora sim, sou agora eu amigo de conheço a Mara Mara Blanc. E eu sou amiga do Charles, com muito prazer e com muita honra. Eu acredito que eu tive sorte também de conhecer, além da figura humana que ele é, né? Conhecimento e a forma também dele trabalhar com as feridas é uma forma muito interessante. E eu acredito que a gente só tem, como enfermagem, agradecer de ter um médico conosco, né? É muito raro Sim, você sim. ter médicos que gostem de ferida e que gostem realmente de balizar e de entender a ferida do jeito que o Charles faz. Então, para nós, enfermeiros, e para mim, por essa oportunidade de estar aqui, é uma honra.
Eu já começo corrigindo que quem é médico sabe que a gente não aprende a tratar feridas na faculdade. Na faculdade, eu digo assim, médico, de um modo geral, não sabe tratar feridas. E quando a gente começar a entender isso, essa coisa melhora muito. Eu aprendi a tratar feridas com a enfermagem, né? Então, isso foi muito interessante. Eu aprendi com a enfermagem porque eu queria fazer o tratamento de feridas de qualquer forma, né? E aí, lógico que hoje em dia eu trabalho com as enfermeiras, né, as técnicas de enfermagem, e eu praticamente não faço os curativos, né? Eu digo assim, eu continuo entendendo, mas aprendo todo dia com elas. Eu só, de vez em quando, elas me deixam fazer o curativo. Diz, hoje você vai colocar a mão na massa, né? Normalmente, quando falta alguém, aí eu fico substituindo. Eu costumo dizer, eu não posso colocar a mão na massa, senão não sai tão bem quanto vocês fazem, né? Porque realmente é outra delicadeza. Quando você está todo dia ali trabalhando, fazendo, mas é interessante. Mas, de um modo geral, essa relação que eu criei no tratamento de feridas, que a gente sabe que tem um estudo brasileiro que fala que só 3% dos pacientes com feridas são tratados por algum médico. De um modo geral, quem trata é a enfermagem, mesmo porque a faculdade de medicina ela termina não priorizando isso. A gente termina entrando no suporte, no diagnóstico, né? Então, quando a gente entender que a gente pode dar esse suporte diagnóstico, a gente entender que a gente pode auxiliar o enfermeiro na melhor condição da ferida, e o enfermeiro entender que o médico pode auxiliá-lo a tratar mais rápido a ferida, eu acho que a gente a ter essa. Eu acho que é na ferida inverte, sabe? Quando você tem na clínica, na enfermaria, o enfermeiro auxiliando o médico, nas feridas é o contrário. O médico auxilia o enfermeiro a chegar mais rápido. Se a enfermagem entender que ele tem o médico como auxiliar nos processos diagnósticos, nos processos terapêuticos, para que ele atinja o melhor resultado no curativo, a gente vai ter melhor resultado. Então, eu acho que nas feridas, essa posição está invertida. E se ela for posicionada assim, a gente tem êxito, né? Eu falo até para a Fátima, para a Elisângela, que são as enfermeiras que estão lá comigo, eu digo, olha, se eu botar a mão na massa, o negócio não anda, porque eu digo, o que é que vocês precisam para a gente fazer isso aqui? Olha, doutor, eu acho que a gente precisa de uma biópsia aqui. Mas que bom que o digo, senhor vamos lá, teve né? esse olhar, né? Porque Eu acho que essa é a a parte maioria dos diferente. médicos não tem esse olhar, né? Não. E assim, o senhor se tornou pioneiro dos médicos, está ali no tratamento, nos ajudando no tratamento de feridas, né? Eu acho que isso é muito parecido quando você entra no campo cirúrgico, né, e você tem os auxiliares no campo cirúrgico. Se você não entender quem é auxiliar naquele momento, o negócio desanda. Então, assim, eu acho que na ferida nós damos o auxílio necessário para que o processo ande. Se você não aprendeu a fazer curativos na ferida, por que você se mete a fazer? Entendeu? É interessante, assim, se você não aprendeu a biopsiar, se você não aprendeu a fazer cultura, se você não aprendeu a escolher o melhor curativo, porque você vai fazer. Então, se você colocar cada coisa, tá? Isso não quer dizer que você não possa aprender. Sim. Lógico, você pode, qualquer pessoa pode aprender. Você tem que entender onde você vai ser mais eficiente, né? Assim, onde você vai tornar o processo mais eficiente. Então, onde é que eu me torno mais eficiente quando eu estou no ambulatório com a equipe que trabalha lá? Eu me torno mais eficiente quando eu estou aqui escutando o que elas precisam. Aí chega lá a Elisângela e fala, doutor, eu acho que isso aqui tem uma infecção secundária. E a gente dá para solicitar a cultura, dá para o senhor fazer uma coleta de material. Vamos pedir uma dupla ultrassonografia, o paciente está com sinais de isquemia. Vamos sim. Ou seja, você termina nesse processo ciliar. E a enfermagem começar a entender isso. Ela pode utilizar o médico nesse processo de auxiliar o diagnóstico, né? Se a gente entender, é só uma questão de semântica. Eu digo assim, essas palavras interessantes. É uma questão de semântica. Por que esse medo? Né? Porque quem é o dono do paciente no ato cirúrgico? É o cirurgião. Qualquer outro médico que esteja ali, ele vai auxiliar. Por que esse medo de se colocar na posição onde você pode ser mais efetivo? Né? Então, isso é Saber realmente, né, a importância da posição da da posição. equipe multiprofissional, né? E eu acho que Sim. essa é a principal temática hoje no mundo. Eu acho que eu vou corroborar um pouco com a tua ideia. Eu acho que tratar feridas é como se fosse uma grande orquestra, né? Você tem um maestro na frente e diversos maestros, porque quando a gente fala de equipe, inter, multi, trans, nós estamos falando de outros profissionais que vão precisar para poder melhorar o diagnóstico daquela paciente, o paciente, e também corroborar com relação às questões das feridas. E eu acho que quando a gente tem uma grande orquestra, o que nós queremos numa orquestra? Que ela não desafine. E quando a gente fala não desafinar, é justamente conduzir esse tratamento da melhor forma possível,
com conhecimento do médico, com conhecimento da fisioterapeuta, do infectologista, do técnico de enfermagem, onde todo mundo vai simplesmente olhar para aquele paciente e vamos ter olhares iguais, com posições diferentes, mas que, na verdade, é como eu disse anteriormente, essa orquestra. Então, eu tenho de saber a hora de eu tocar meu violino, eu tenho de saber na hora que eu entro com o violino, com o piano, esse maestro, então, está lá liderando, e eu estou lá, né, que é o que eu gosto de fazer, operacionar, colocar minha mão na massa, mexer na ferida realmente, mas eu preciso dessa ajuda. Eu acredito que não exista nenhum tratamento de feridas que não precise de outros profissionais. Eu acho que isso, dizer que você trata a ferida sozinha, não existe isso. E chega uma hora que você vai precisar de outros exames, digamos assim, de uma conduta mais assertiva, e que eu preciso de um diagnóstico diferencial, até como o Dr. Charles fala muito bem, não adianta você pensar em tratar uma ferida se tiver todas as doenças de base, você, em relação ao que você quer, se você não pensar naquele diagnóstico que precisa ser completo, você vai usar tudo que for possível e você não vai conseguir, digamos, uma dinâmica que seria importante ou não, uma cicatrização. Eu acredito que tem que ser equipe mesmo, né? Eu achei essa sua analogia com a banda foi muito interessante. Agora, imagina o maestro que está tocando a banda se ele decide largar a batuta e pegar um dos instrumentos. Você entendeu? Então, assim, é preciso que ele se posicione que, embora as pessoas estejam ali seguindo a sua orquestra, ele não vai sair bem se ele largar a batuta e for pegar o violino, né? Ou se a pessoa do violino largar o violino e vier pegar a batuta. Ou seja, o negócio quando está afinado, por exemplo, no tratamento de ferida, quando você necessita de um nutricionista, o nutricionista ele passa a ser auxiliar no tratamento do paciente. O fisioterapeuta, ele é auxiliar no tratamento do paciente. Agora imagina, quando você tira todos os auxiliares, o tratamento não muda. Então, nesse caso, a palavra não anda. A palavra auxiliar, ela não tem uma característica de hierarquia, ela tem uma característica de sua posição na orquestra, entendeu? Qual a sua posição na orquestra? Então, é preciso que a gente entenda isso. Olha, eu estou aqui como seu auxiliar. Isso não tem a ver com hierarquia, porque esse medo de hierarquia? Eu cresci, como eu fui militar a vida inteira, então eu nunca tive problema com a hierarquia, né? Eu deixei de ser militar, mas foi a vida inteira militar, desde os 12 anos até os quase 60. Então, vamos lá, até os quase 50. Eu exagerei, até quase 50. Então, o que acontece? Quase 60, estou chegando. Estou chegando. Aí, o que acontece? Essa posição ela é muito importante. E no tratamento das feridas, o tema que a gente está trazendo hoje, essa equipe multidisciplinar, essa orquestra, ela precisa estar bem afinada e talvez esse seja o passo grande que a gente vai dar para mudar o processo de cronificação. O mundo vem aumentando, né? A prevalência de pessoas com feridas crônicas está aumentando, apesar de toda a tecnologia dos últimos 40 anos, dos mais de 5.000 correlatos para tratar feridas oficiais que existem no mundo, a gente não está melhorando. Olha, tudo está avançando, a gente já tem inteligência artificial e a gente não está conseguindo diminuir a quantidade de pessoas que têm ferida no mundo. Talvez a gente precise orquestrar melhor essa atuação. Dr. Charles, fala um pouquinho para a gente como que nasceu esse amor pela ferida. E o senhor é dermatologista, né? Fala um pouquinho como que é a sua atuação e como que nasceu isso, né? Eu sou dermatologista, geralmente o pessoal gosta de cuidar da pele, né? Não gosta muito de ferida, fala de ferida, não é comigo. É verdade, é verdade. Normalmente o dermatologista trata mais as doenças dermatológicas que surgem lá. As feridas crônicas, elas normalmente não passam no consultório de dermatologia. No meu caso, na verdade, eu não sei nem dizer assim como foi que surgiu esse amor. Eu não sei bem se é um amor, na verdade. É porque o que ocorreu foi um processo muito natural. Eu falo lá naquele meu videozinho que as feridas, elas me perseguem, elas vão aparecendo no meu caminho. E eu estava conversando até com a Nercy esses dias, que ela falando que nós somos como se fossem reféns dos nossos acontecimentos. Eu lembro que, embora eu já tenha uma relação com acidentes de feridas desde criança, na época de faculdade, como eu participava de um grupo naquela época, que era um grupo espírita que ajudava mendigos de rua, ia lá levar comida toda quarta-feira, sopa, comida, roupa e tal. E aí, como eu era estudante de medicina, tinha muita gente com ferimentos. Então, eu comecei a fazer os curativos, as limpezas. Não sabia nada de ferida. Fazia a limpeza desses mendigos. E aí, percebia que uma vez na semana o processo não andava. E como eu passava pelo centro da cidade
para ir para a faculdade, né? Então, eu passava nos intervalos, nos horários vagos, eu comecei a fazer curativos nesses mendigos, né? E depois esqueci, porque eu entrei na faculdade para ser oncologista. Eu não queria ser médico, eu queria ser oncologista. E fui para a universidade onde tinha realmente um centro de oncologia que eu queria trabalhar. E a ideia foi essa. Só que quando eu fui fazer um intercâmbio na Alemanha, na época, e quando eu cheguei lá, tinha o pessoal com amputações, né, na verdade. E eu já voltei de amputações e eu fui comparar umas doenças de pele que a gente tinha com os protocolos no Brasil que era utilizado, que era um protocolo alemão, e fui fazer uma comparação para ver se a incidência era a mesma. E quando eu já voltei afastado da oncologia e pensando na dermatologia. Só que acontece o seguinte, quando eu terminei a faculdade, eu passei para ser professor auxiliar na Universidade de Rondônia. E quando eu fui para lá, aí já entrei no Centro de Pesquisa CPEM para fazer um mestrado com doenças tropicais, ou seja, acabei em leishmaniose de novo. Então, eu que ia trabalhar com polimorfismo, terminei trabalhando com leishmaniose, ou seja, eu estava de volta às feridas. Não foi bem uma escolha. As coisas aconteceram quando eu estava em leishmaniose. E aí, depois... As feridas te escolheram. Me escolheram. Então, eu não tinha jeito. Quando eu vi, eu estava lá com o consultório cheio de feridas. Vocês viram aquelas milhares de fotos que eu tinha naquela época, só feridas, feridas. Aí eu voltei para Rondônia. Aí montei uma clínica na Zona Sul de estética, né? Fui trabalhar, eu dava aula na pós-graduação de dermatologia estética. Fui trabalhar com estética. E aí, como eu resolvi reduzir a minha carga de horário, porque eu queria ter filhos, e a filha estava para nascer, eu resolvi ficar só com o emprego. Olha, isso é o que todo mundo faz, mas a gente da área de saúde tem vários, né? Ficar com o seu emprego e ter um horário livre, porque eu ia receber a filha e eu queria ser pai, na verdade, eu queria tomar conta, né? A minha mulher trabalhava num horário e eu no outro. E aí o que acontece? Como eu estava ocioso, aí eu fui ser voluntário nesse centro. Eu disse, eu vou atender dermatologia como voluntário no Centro Filantrópico, esse que eu estou até hoje, há 17 anos. E aí, nesse Centro Filantrópico, que começaram a chegar as feridas. Aí eu comecei a ir reduzindo dermatologia geral, porque os curativos levavam tempo. Aí encontrei lá um auxiliar e depois enfermeiras apaixonadas por feridas. E a gente começou a fazer um trabalho, mais uma vez, aprendendo feridas com a enfermagem, né? Então a gente começou a fazer, e aí terminou que eu deixei de atender dermatologia geral no filantrópico e a gente começou a montar um ambulatório de feridas. E aí o que aconteceu? Começaram a aparecer as feridas no consultório privado onde eu fazia estética. Começa a ferida, estava nova vez. Então eu comecei a separar os horários. Não, estética não, ferida. Daqui a pouco eu comecei a me empolgar realmente com essa questão da cronificação, porque eu não me dava muito bem com isso. Por quê? Eu vinha de doenças infecciosas. E uma ferida infecciosa, você vai lá, colhe o material, isola o agente, passa o tratamento e curou. Mas as feridas crônicas não eram assim. Você não tinha, muitas vezes, um agente para isolar, você não sabia, porque o cara está com 20 anos com a ferida. É fácil, teve leishmaniose, isolou, dá o tratamento específico, o paciente vai curar. É cromomicose, dá o tratamento específico, vai demorar 1 ou 2 anos, mas vai curar. Esporotricose vai curar. Mas as feridas crônicas, elas não curavam. Eu disse, o que é isso? E você encontra, né? É insuficiência venosa, trata insuficiência venosa e não cura. O que é? É doença isquêmica, desobstrui e não cura. O que há? Então, uma coisa a mais. Essa coisa a mais foi que me chamou a atenção, que é por que ela não cura a cronificação. Então, eu voltei de novo às feridas, aí terminei indo para Portugal, fui para Portugal com o único objetivo, né? Se eu vou sair daqui, vou passar um tempo sabático lá. Eu fui para passar 1 ano, terminei 3, sabático, que era para escrever o livro de feridas. Eu disse, eu vou me isolar de tudo aqui, eu não estou conseguindo. Eu vou escrever o livro de feridas. Aí veio a pandemia, aí eu comecei a me envolver. E quando eu voltei, eu já vendi a clínica, a clínica que eu atendia como esteticista, não via mais, e me dedicar inteiramente a feridas, onde eu estou perseguindo hoje os impedimentos à cronificação. Aí eu montei o curso FFC e assim foi. Então, na verdade, eu terminei acabando tratar com feridas, mas não foi bem uma escolha. Elas apareceram no meu caminho e se tornou inevitável, porque eu gosto realmente. É um desafio, né, Mara? Sempre. Mara, e conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, como que chegou até as feridas. Na verdade, eu abria a boneca quando era pequena e matava sapo para entender o que tinha dentro e enterrava, né? Engraçado isso, porque quando meu pai já tinha dado um anel para cada filho, né? E ele sempre pensou em eu ser médica, e assim, uma outra coisa que ele fez é a questão de tocar instrumento, né? Então, o meu foi piano. Mas essa questão da escolha das feridas, eu sempre tive uma curiosidade muito grande na questão própria da biologia. Fiz biologia, a minha especialidade foi justamente na parte de micro e macrófago,
E aí eu tive uma oportunidade muito grande, né, da questão da própria lá no Rio, né, por causa da questão de 1985, a questão da troca do nome de Gleba para Hanseníase. Eu me envolvi muito com isso. E a Hanseníase sempre foi para mim uma curiosidade muito grande por causa dos macrófagos. O macrófago, para mim, é um dos grandes salvadores da ferida. E aí eu percebi, com o estudo e com a pós, que realmente o macrófago, no paciente rancênico, ele não faz justamente a defesa. É pelo bacilo álcool resistente, é porque fica mais no nervo periférico, então ele tem um óxido nítrico que oxida ali. E aí, essa questão começou a me incomodar. Por quê? Porque eu comecei a ver muito pacientes com feridas e a dificuldade, não só pela questão da própria segregação, o paciente muitas vezes com tuberculose, o paciente alcoólico também, porque é uma doença social também. E essa discussão sempre me encantou. E aí fui buscar, dentro do ministério que eu já fazia parte de algumas coisas em relação à cianise, mas eu morando no Rio de Janeiro, eu sou baiana, meu marido é carioca, meus filhos são paulistas, né? Então, morei 10 anos em São Paulo, mas o meu marido sendo carioca foi a cidade que eu escolhi e que realmente me acolheu, né, com braços abertos, mas eu não deixo a minha baianidade, né? Baiano é baiano, sempre, em qualquer lugar. Sim. Mas não é feito alemão. Levar com ele está. E aí, essa questão da imuno, né, com relação à imuno em paciente rancênico, isso me encantou bastante, porque a dificuldade dessa cicatrização e a evolução da própria ferida desse paciente. E uma outra questão também que me incomodava era a questão desse paciente ser abandonado. Não se tinha uma política de governo, mas não era ainda uma política de governo muito agregadora, né, em relação a isso, pelo contrário. E eu comecei me ofereceram, na época era um secretário de saúde, né, Dr. João Assad, né, eu fui pedir um lugar para trabalhar, para fazer um projeto, que foi um projeto da Ashoka, e a Ashoka era uma entidade americana que trabalhava muito com a gente do bem-estar social, que hoje é empreendedorismo, nada mais do que empreendedorismo. E aí fui fazer enfermagem, né, porque até então eu só era bióloga, e a enfermagem me encantou pela questão do cuidar, né, de estar cuidando e do envolvimento mesmo das doenças. E a ferida foi que me chamou a atenção. Eu trabalhei algum tempo com controle infeccioso hospitalar, mas a ferida me chamou muita atenção. E a trajetória, ela se deu, primeiro, não existia a sociedade na época, né? Mas a questão principalmente do paciente rancênico, que ninguém representava até então, dentro do próprio município, depois eu conheci a Lúcia, que era rancênica, eu consegui, através não só dessa choca, mas também de outras pessoas, eu consegui implantar um projeto, né, que era justamente o projeto do paciente ser mandado embora, porque se mandava o paciente embora, depois que veio a multidrogas, porque toda a hanseníase a gente sabe que ela realmente é uma doença, não só de notificação compulsória, mas também uma doença que ela contamina, né, na verdade, ela é contagiosa. Eita. E aí, com isso, eu parti para um outro lado, que foi um pouco do lado social, né, para poder não tirar esse pai de família do emprego, né, porque o lugar que eu estava tinha muito paciente já com tuberculose, já com a questão alcoólica também. Eu vi que o amparo seria mais social. Eu comecei a trazer pessoas, né, que me permitiram dentro do posto de saúde, fizemos uma meia-água, que foi justamente o lugar que aí eu fui para Bauru aprender um pouco de como poderia fazer sapatos para poder ter emprego para esse paciente. Na verdade, como falam algumas pessoas, né, a gente é sonhadora. Mas o que sonha são os idealizadores, né? Se a gente não sonhar, a gente não idealiza. E eu acho que as coisas estão muito juntas. Mas eu consegui, naquele momento, trazer paciente. Eu subi o morro, às vezes no Rio de Janeiro, conheci muitos traficantes, porque os pacientes, aí já tinha multidroga, tinha de vir com agenda para tomar as medicações, né, naquele momento, e muitas vezes eles não desciam. Então eu tive de conhecer um pouco dessas pessoas para mandar o paciente para poder fazer a multidrogas. Aí eu percebi que precisava de quê? De estar numa questão social, de entender essa questão social. Não é hanseníase, não é para quem quer, para quem pode, né? Não é para todo mundo. E eu comecei a ver que era muito mais uma questão de entender o que o paciente tinha e o outro entender para que a gente pudesse ter uma ajuda. Aí consegui uma televisão, aí consegui bola para poder fazer exercício das mãos, um assistente social me ajudava muito, né? E as coisas começaram, tanto que eu fiz um programa muito interessante, na época, que era um programa que tinha na TV Cultura, né, sem censura, para poder buscar ajuda em relação a esse paciente, porque eu saí andando, eu moro no Leblon,
E eu ia para Irajá, né, onde é o posto de saúde, ia para aquela região toda pedir para a Casa da Banha, na época, me dar sanduíche para poder ter as reuniões. E a gente começou com 5, 6, 7. Quando a gente viu, a gente tinha quase 100 e poucas pessoas nessa sala de entrada, que a gente chamava, né, essa sala de entrada, de trazer esses pacientes para poder discutir a questão social. Eu já estava já fazendo enfermagem. E quando eu terminei, fui trabalhar em controle infecto hospitalar, fui para a África, né, fiquei quase 3 anos lá. E quando eu voltei, eu defini a minha vida, né? E defini, não queria mais ficar dentro dos hospitais, me ajudou muito, né, a questão de trabalhar com controle infecto hospitalar, mas eu queria mais. Eu queria um empoderamento, eu queria autonomia, eu queria a ferida no sentido de ser realmente uma questão da enfermagem, de cuidados da enfermagem, mas que eram muito soltas, né, em relação a tudo isso. Então a trajetória foi passo a passo, né? E aí estou eu ainda há 25 anos agora, praticamente, 25, 26 anos, adorando a ferida, tentando melhorar o contexto político de saúde da área da ferida. Quem me conhece sabe que eu brigo muito com relação a tudo isso, né? Não só com as sociedades, mas com a própria política, Ministério da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, porque eu acho que elas ainda estão na invisibilidade e precisam de mãos solidárias mais para ser cuidadas. É por aí. Graças a Deus, né? Você deu um pontapé inicial aí pra gente, para nos ajudar, né? E tem muita gente espelhando, né, na senhora. Senhora, não, você. Não me lembro que eu já passei dos 45. Não me lembro que eu já passei dos 45, não é? Já passei dos 50. Não, a gente diz assim, 45. A gente fala 45. Nós já passamos 45. Depois não conta mais, né? Virou Nós pioneira, passamos- né? Virou pioneira pra gente, né? E todos da enfermagem, ainda mais os que tendem por esse lado da Sim. ferida, porque hoje na enfermagem a gente tem vários leques, graças a Deus, né? Mas quem olha para o lado da ferida, não só, né, por esses que olham para o lado da ferida, tem você como referência, né? E para isso você teve que sair na frente, teve que lutar, teve que dar o pontapé inicial. Assim como o Dr. Charles também, Sim. né, deu o pontapé inicial para os médicos, né, que o senhor possa ser espelho para vários médicos, né? Eu acho que tem muitos médicos também que não tem esse olhar, né, esse olhar holístico para tudo isso, né? E essa é importante, né? Essa humildade de estar olhando aos lados, né? Não estar olhando só para a medicina, não está olhando só para um lado só. Então, eu acho muito importante isso, acho muito importante o Sim. trabalho de vocês dois, né? Que norteia muita gente. É propósito de vida, né? Eu acho que quando a gente faz uma profissão, eu nunca me olhei para enfermagem querendo ganhar muito dinheiro, é importante, claro. Nunca olhei para enfermagem achando que eu ia escolher, né? Que eu gostava muito de controle de infecção hospitalar também, mas eu me via muito pequena no lugar, e todo mundo pergunta, que essa enfermeira está chegando com o caderninho dela na mão, que é assim que nos veio, e mudar uma realidade em termos de não só dentro de um hospital onde você tem diversas questões sociais, culturais, profissionais, eu achei que meu lugar estava muito pequeno ali. E quando eu defini na minha vida, através do conhecimento que a ferida me deu e que, graças a Deus, são coisas bem interessantes, né? Ao mesmo tempo, você pega alguma coisa que não é muito boa, mas você transforma na sua vida algo muito bom, concorda? Mas essa questão do muito bom, quando eu falo, é de realmente cada vez mais ter exército de pessoas gostando de tratar feridas. Isso é muito bom, porque quer dizer que a ferida está começando a ter diversas mãos. Então não pertence mais a ninguém. Ela pertence a todos que tenham esse olhar, como o Charles tem, né, de ter essa sensibilidade, como eu tenho, e como todo mundo que trabalha feridas tem essa sensibilidade também, eu tenho certeza. Porque, como a gente costuma, e ontem a gente falou, feridas têm alma, né? E elas têm alma quando a gente fala do conceito dessa ferida em todo o contexto dela, social, cultural, também científico, que é importante, em todas as questões de cada fase da ferida, né, de o que é que libera ali, tudo é conhecimento, você tem que ter conhecimento de tudo, um todo da ferida. Então, a ferida, para mim, é um grande exercício, cada dia mais, de aprendizado. Dizer que eu sei tratar de ferida, se você me perguntar, eu vou dizer, não, eu não sei. Porque cada ferida é uma surpresa. Cada pessoa que tem uma ferida, é portador de uma ferida, é uma surpresa, é uma pessoa. E ela vai ter a imunidade dela e toda uma questão de tratamento, de cicatrização, de continuidade de um trabalho,
justamente diferente. Então, a gente costuma dizer, não é receita de bolo. Né? Então, esses olhares desse conjunto de aprendizado, que a gente tem o tempo inteiro como equipe multiprofissional, mas o olhar dessa sensibilidade, eu acho que nós, não estou falando que os outros profissionais não tenham, e que o Charles, né, graças a Deus, tem isso, eu chamo ele como São Francisco, né? Então, que é realmente essa sensibilidade, e é uma das coisas que eu acho muito interessante, eu vou só falar uma parte. Quando o Caetano Veloso fala que o homem tem de ter uma alma feminina, é tão interessante, é tão profunda essa palavra, é muito profunda. É como o profissional, médico, que fosse oncologista ou qualquer outro, não tivesse esse lado de sensibilidade, entendeu? E isso fosse inerente a qualquer coisa que você faça na tua vida. Eu acho que a profissão é isso. Se você não tiver esse olhar de sensibilidade, esse olhar de você olhar ainda se sentir, digamos assim, interrogativa e realmente preocupada com o outro, que aí vem a resiliência, né, vem a generosidade, não de uma maneira piegas, mas eu falo muito dessa questão até por amor. Eu não falo amor da enfermagem por ser amor. Eu falo amor da enfermagem porque quem tem amor tem comprometimento. Quem tem amor tem generosidade. Quem tem amor tem responsabilidade. Né? E quando a gente trata uma ferida, a gente tem de ter isso não como forma piegas, mas do compromisso que eu tenho com o outro. E é diferente de dizer, eu tenho amor. Não, essa palavra é muito forte. Ela é usada o tempo inteiro. Mas que tipo de amor você tem? Pode ser traduzido em diversas línguas e diversas formas. Quando a gente fala da enfermagem, eu acredito que seja isso. Eu vi uma frase muito interessante, diz assim, a materialização do amor é o cuidado. Você quer a forma mais materializada do amor é o cuidado. O amor se revela no cuidado. Ou seja, quem ama, cuida. Aí eu lembro disso, um fato que aconteceu outra vez, uma funcionária que trabalhava para mim. E posso falar, né? Pode. Então, ela tinha um namorado que andou passando a perna nela algumas vezes. Aí, quando foi, depois de uns 3, 4, fiz até uma intervenção judicial para ajudá-la e tal. Aí, passados alguns meses, ela veio lá, toda cínica lá, falar para mim, doutor, o fulano está querendo voltar para mim, o que é que o senhor acha? Aí eu disse, pai, eu já tive até aqui para a justiça para ajudar a minha filha. Você quer voltar para ser namorada? Mas ele disse que me ama. Aí, eu olhei para ela nos olhos dela e disse, fulana, eu te amo. Aí ela disse, mais uma vez, eu te amo. Ela ficou sem entender. Eu disse, viu como é fácil dizer que ama as pessoas? Eu disse, sabe o que é difícil? É materializar esse amor. O quanto ele cuidou de você, o quanto ele cuidou das suas coisas, o quanto ele cuidou de tudo que você precisava. Ele nunca cuidou de você. Então, assim, ele nunca demonstrou amor. Amor, você quer sentir o amor, sinta quando alguém está sofrendo, o quanto você quer cuidar para cessar o sofrimento daquela pessoa. Então, tem gente que ama o carro, tem gente que ama a casa, tem gente que ama a sua história, a sua profissão, ele cuida. Quem ama, cuida. Nós não amamos só pessoas, podemos amar coisas. E o nosso amor se reflete no cuidado. Quando a gente vê com o paciente com ferida, é isso. O profissional que ele ama, ele cuida. E o que ele quer é ver o paciente livre daquela ferida. Ou seja, é a materialização do amor pela profissão. É quando você sai de lá e diz assim, ele botou seu Severino com aquela ferida. Aí você sabe, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Eu tenho que pedir tal exame, eu tenho que falar com fulano, eu tenho que ver com a fisioterapeuta, eu tenho que falar com a nutrição, eu tenho que conseguir uma consulta para vasculhar para ele, porque ele não tem dinheiro para pagar o convênio, eu vou brigar, vou mandar para o Ministério Público, ou seja, você está cuidando do cara. Isso é amor pela profissão. Porque senão você ia sair dali e esquecer, volta fulano com a perna apodrecendo, você vai botar os curativos em cima. Então isso é muito interessante. E aí alguém pode estar se perguntando nesse momento, mas, poxa, eles estão falando de ferida, uma coisa com tantas doenças graves no mundo, com câncer, por que eles estão fazendo essa celeuma toda em torno de ferida? Eu digo, você quer saber? Imagina você com uma ferida que ninguém consegue curar por 30 anos na sua perna. Né? E diz assim, não, imagina a sua perna, na perna da sua mãe, da sua filha, do seu irmão, da sua esposa, do seu marido. Imagina ele com a perna, e nesse momento, nesse segundo que a gente está falando, tem alguém que tem um parente que está há 30 anos cuidando da ferida e não conseguiu fechar. É simplesmente isso. Ou seja, é você, quando você consegue cicatrizar uma ferida que já tem 10, 20 anos, você consegue ressignificar a vida dessa pessoa. Porque ela tinha uma vida ulcerocêntrica, em que toda a família, todo mundo vivia em função da ferida, não pode ir à praia, não pode ir à piscina, não pode ir a aniversário, não pode ir a casamento, não pode ir a enterro. Nem fazer sexo, né? Nem fazer sexo. Saudável. Né? Não pode nem fazer sexo. E você simplesmente, você cura, você dá uma segunda chance. Né? Dá uma segunda chance a pessoa viver em vida, porque ela vai ter uma dignidade de viver uma vida que ela não está podendo ter. E ninguém nem percebe.
Assim, o dedo não está na minha ferida, né? Exato. Mas isso é amor, entendeu? Então eu acho que quando a gente fala de amor pela profissão, é exatamente o quanto você quer cuidar do próximo e vê-lo livre de sua dor, né? E eu acho assim que quem vivencia isso, né, quem trabalha com feridas, a gente está o tempo todo se deparando com isso, né? Nós tivemos um paciente recente que, ao terminar o tratamento, né, ele começou a chorar. Começou a chorar porque ele ia conseguir fazer a hidroginástica para melhorar a marcha dele. Ele teve um AVC, ficou internado, teve lesões, diversas lesões, né? E aí, quando ele melhorou, ele chorou de felicidade porque ele ia poder fazer hidroginástica, porque ele podia andar, porque ele não estava mais com aquele odor forte. Então, quando a gente começa a entender isso, vivenciar e presenciar esses fatos, aí sim a gente realmente dá importância, porque às vezes até você tratando ali, você não dá muita importância, mas na hora que você vivencia tudo isso, você vai dar importância para aquilo, porque são coisas que saíram da rotina dele, do dia a dia dele, e que fazem a diferença. E isso não é só com ele, é com várias, né? Tive uma outra que ela não ia mais na atividade da igreja, porque tinha um odor muito forte, todo mundo se incomodava, né? Então, a gente vivencia isso dia após dia. Então, realmente, a gente tem que parar e tem que ver o que pode ser feito, qual a melhor maneira, né? Para você dar, como o senhor falou, né? Dar vida em vida para ele poder fazer as atividades, né? E é muito importante isso. E outra coisa importante é a equipe multiprofissional, esse olhar direcionado. E a gente falou agora há pouco, né, nos bastidores, sobre prescrição. E aí, o que acontece muito, né? Do médico prescrever, não saber muito sobre aquilo, né? Então, e a importância da gente saber qual que é a nossa posição ali. Mara, tem muita gente que coloca você como referência de enfermeira. O que a gente pode fazer para melhorar, né, no nosso ambiente hospitalar, na nossa clínica, no trabalho que a gente atua, né, melhorar essa autonomia e realmente poder tomar a frente nessa orquestra. Eu acho que nós temos de respeitar nos aspectos ético-legais o que nos traz dessa referência de autonomia. Quando eu falo de antibiótico, quando eu falo de medicamentos, eu não tenho conhecimento de uma farmacologia como o médico tem, ele estudou muito mais que a gente. Isso não me incomoda em estar vendo. Claro, nós fizemos 6 meses de farmacologia, a gente entende um pouco dinamicamente do processo farmacologicamente, no sentido mais de farmacocinética, farmacodinâmica, afinal de contas, nós, o médico, passa, prescreve, nós vamos administrar. Eu acho que a gente pode até adiantar um pouco tudo isso numa questão de dividir a responsabilidade. Até porque quando a gente faz o que o médico prescreve, a gente tem de observar tanta coisa daquele paciente em relação àquela prescrição, até mesmo o agendamento daquela prescrição muitas vezes vem errado. Isso muitas vezes. Sim. E muitas vezes a gente tende a organizar isso de uma maneira para saber se o tempo está ideal, se realmente um medicamento não vai ser antagônico ao outro. Isso a gente já pode fazer. Mas, sinceramente, eu não vejo muito na prescrição com relação a medicamentos, onde tem composições medicamentosas, eu não me preocupo muito de estar passando na frente ou querendo isso com autonomia. Eu me preocupo, sim, quando realmente tenho a prescrição e eu entendo do que está sendo realizado e ver qual é realmente para o paciente, de como é que esse paciente está reagindo. Então, eu acho que medicamento é médico, sim, tem de ser médico. Ele estudou para isso, ele sabe fórmulas. Agora, eu vejo um outro processo. Se a gente está dentro da saúde pública, né, que é uma questão hoje, que inclusive dentro do próprio COFEM, alguns medicamentos dentro da saúde pública, a gente pode estar fazendo. Mas a gente tem de fazer também com supervisão. Vou te dizer por quê. Porque os pacientes têm outros diagnósticos. E a gente tem de entender que muitas vezes o médico, até mesmo da atenção primária, não fala com o outro. Ele vai ser atendido pelo cardiologista, mas não volta para a atenção primária para conversar com o médico que está atendendo ele. Ele vai para o pneumologista, não volta para a atenção primária para que o médico dele, que está atendendo na atenção primária, converse com esse pneumologista. No fim de tudo, o paciente está tomando 7, 8 tipos de medicamentos, né? E um realmente não está falando com o outro.
Eu acho preocupante, muito preocupante. Mas eu não tenho, digamos, digo eu, Mara, principalmente, né? A minha preocupação na questão de medicamentos com o paciente são medicamentos que eu posso estar prescrevendo no sentido que me dê autonomia e me dê autoridade no conhecimento desses fármacos. Mas alguns que eu não tenho conhecimento desses fármacos, me preocupa de ver alguém fazendo. Porque a interação medicamentosa dá muitos problemas, da farmacodemia, pode dar um síndrome de Steve Johnson e outros problemas que às vezes a gente não conhece tão bem a doença do paciente e até efeitos alergênicos que tem naquele paciente. Com quem eu vou dividir essa responsabilidade? Eu acho que a enfermagem tem tanta coisa para fazer, mas tanta coisa para fazer, que vamos dividir a responsabilidade de cada um para que realmente estudou para fazer. Eu fiz enfermagem, o meu conhecimento de medicamento é até aqui. Se eu tiver de fazer outra coisa, ou passar para o paciente algum medicamento, até mesmo eu conhecendo aquela droga, eu não vou fazer isso, eu respeito muito meu corém. Exatamente. Entendeu? Eu falo na prescrição com Sim. relação a Sim. lesões, né? Sim. A feridas. Não, a coberturas, Isso, não. Isso aí eu coberturas, deixo. correlatos. Não, isso aí a gente tem toda a autonomia de fazer. E fazemos. E fazemos isso. Quando não se faz, é porque realmente se precisa mudar o status administrativo desses lugares que estão proibindo ou não deixam fazer. Mas eu vejo uma outra coisa também. Quando eu vejo isso acontecer, tem dois momentos. Para que profissional que trabalha em hospitais privados, tá? A questão hoje é o seguro de saúde. Se o médico prescreve essa cobertura, e a gente sabe disso, que isso acontece, mas isso vai mudar daqui a pouquinho, tenho certeza. Eu vou falar por quê para vocês. Aquele hospital, dentro da auditoria dele, só recebe a assinatura do médico. E isso é uma questão de mudança em relação à complexidade de produtos, tá? E a complexidade daquele paciente. Se eu vou pensar num desbridamento cirúrgico, por exemplo, desbridamento cirúrgico a gente não faz. Mas eu já vi lugares que o paciente, a enfermeira, não podia fazer nenhum tipo de desbridamento porque o plano de saúde não pagava. Já vi muitos lugares fazendo isso. Então, é uma questão financeira mais do que é propriamente dessa autonomia. Com relação, por exemplo, vamos falar agora de PRF, PRP, né, que está acontecendo agora. Sou totalmente a favor, até porque a Priscila é da Sobenf, e ela conseguiu uma conquista inédita, que foi maravilhoso, tanto que provavelmente a gente está num evento agora de medicina regenerativa, e ela vai dar palestra de cirurgiões vasculares, tá? Por ser um procedimento que o profissional da enfermagem pode fazer. Mas não é um dia de curso, não são 2 dias de curso. E quando você pensar em fazer esse procedimento, você tem que ter muito cuidado, porque nós estamos falando de material biológico. Material que pode, sim, né, de certa forma, ser contaminado. E aí, a minha preocupação, eu já sei fazer, fiz um curso, ou fiz curso na internet, vai fazer, o lugar que aquela pessoa vai manipular não é um lugar que seja saudável para fazer isso, limpo para fazer isso, e quer fazer porque quer fazer. E eu vejo todas as coisas da enfermagem, a minha preocupação não é que o enfermeiro não tenha condições de fazer. É o tempo de adquirir maturidade, conhecimento para ser feito. Essa é uma preocupação minha, tá? Não é porque nós não sabemos, não é que nós somos ciência. Nós estudamos dentro de uma ciência. A enfermagem é uma ciência. Mas a preocupação é a responsabilidade em relação a alguns enfermeiros que utilizam aquilo ali sem ainda ter a maturidade técnica, científica, né, em relação a tudo isso. O próprio Conselho Federal de Enfermagem, ele tem na Câmara Técnica da Anvisa, né, é uma pessoa do conselho que vai para essas reuniões. Para quê? Porque sabe por que a gente ainda não atende o plano de saúde? Porque as clínicas que os enfermeiros têm não estão registradas na Agência Nacional de Saúde. Quem tem assento na Agência Nacional de Saúde somos nós, enfermeiros, médicos e odonto. O fisioterapeuta não tem, o nutricionista não tem, o psicólogo não tem. Mas sabe por que eles recebem o plano de saúde? Porque estão registradas lá dentro. E se estão registradas, eles recebem o plano de saúde. E é isso que o Conselho, nesse momento, está discutindo muito. E uma outra coisa que o Conselho está discutindo há algum tempo é a questão de a gente ter a receituário. Nós temos um receituário. Isso que tem que demandar é o Ministério da Saúde, senão a gente não consegue.
Então, são coisas que não dependem somente de uma sociedade. A sociedade pode fazer muito, mas depende de um Ministério da Saúde que o próprio Conselho trabalhe a favor ou não daquele determinado problema para todos nós. Então, eu vejo assim, a questão do ozônio, por exemplo, né? O ozônio, eu fui uma das primeiras pessoas justamente a pedir lá para o Conselho, enviei um ofício pela sociedade com o uso do ozônio. Foi respondido, podíamos e tudo mais, mas a máquina que tinha aqui no momento era uma máquina que a Anvisa não aprovou. E precisa também ser aprovada. Depois vieram as outras máquinas, né? Mas a questão da ozônio hoje, que foi realmente o próprio Lula, né? Agora ele fez a resolução, né, a legalidade, entre aspas, mas o próprio Conselho também já estava trabalhando com isso. Será que todos os ozônios... Eu não caio nem na questão científica, porque já dá para ver que existe, sim, diversos relatos de casos de cientificidade em relação ao uso de ozônio. Mas será que realmente, se eu fizer um procedimento invasivo, será que o meu conhecimento de anatomia vai me dar esse conhecimento ou não? Então, é a questão de cada um de nós sabermos até onde nós podemos ir. E essa questão de autonomia nós temos para tudo, se você perceber. Sim. Né? Mas, será que eu tenho competência para fazer? Uma coisa é competência, né? A outra coisa é você até conhecer, mas você não tem competência. Então, essas coisas é que nós, como enfermeiros, temos de ver. Quando a gente foi convidado para poder ser a questão da estética, a sociedade até então era mais a parte de cicatrização. Quando nós fomos convidados para o Conselho Federal para poder entrar na estética, né? Primeira coisa que eu falei, eu não entendo nada de estética, eu tenho de ter alguém que entenda desse negócio. Veio a Rose Mille, que é a pessoa que representa a Sobenf no Conselho Federal de Enfermagem, e nós conversamos. Nós vamos fazer exatamente tudo que o aspecto ético e legal do COFEM vai nos permitir que nós podemos fazer. Não estou dizendo que a gente não sabe como fazer botox, sabemos tudo, basta estudar. É a rapidez que as coisas acontecem. Então, essa rapidez é que me preocupa, né? Porque os médicos saem e vão fazer residência. Você vai trabalhar com cirurgia, você faz cirurgia vascular, você trabalha 3 anos fazendo residência, você treina. A gente não pode ter um curso de 1 dia ou 2 e já começar a fazer algumas coisas que não deu tempo ainda para você entender o processo. Não estou dizendo que não temos condições, capacitações ou competência. É diferente, né? Porque mesmo que eu saiba fazer algumas coisas, eu tenho parceiros que tomam essa responsabilidade comigo. Por que eu faço isso? Por respeito à minha profissão, por respeito a outros profissionais e por respeito ao meu corém. Porque eu tenho de respeitar isso. É o que me dá o direito de fazer e é o que eu vou fazer. Isso não me impede de eu saber fazer outras coisas, mas utilizar isso de uma forma que seja uma saúde pública ou no paciente, eu tenho de respeitar tudo isso. Eu sei que nós vamos muito longe ainda, tá? Mas eu acredito que tudo isso é maturidade. E quando você gera maturidade, e outra coisa, quando você gera também autonomia, você gera autoridade. Eu digo por vocês, eu fico muito feliz de estar aqui hoje só para abrir uma brecha. Saber isso que vocês estão fazendo no podcast, eu achei maravilhoso. É uma outra ideia dentro da enfermagem, trabalhando para a saúde. Mas quanto tempo você pensou, né, em fazer isso aqui? Essa questão de você estar fazendo um bate-papo tão legal em relação a tudo isso que eu estou vendo aqui. Quanto tempo? Foi de uma hora para outra? Erros e acertos. Exatamente. E a preocupação, né, que é o que você falou agora, a preocupação, a partir do momento que nos foi falado, né, olha, quando você coloca só um tema, fica muito maçante, por que vocês não abrem para a saúde? E aí, tanto eu quanto a Simone, né, conversamos e a gente sabe a responsabilidade que é. Olha, nós vamos receber médicos lá, né? Será que a gente vai conseguir? A preocupação com tudo isso, né? Porque você tem que estudar o tema, você tem que saber o que você vai falar, como você vai perguntar. E são várias profissionais que passaram por aqui. Médico cardiologista, cirurgião. E, graças a Deus, vem dando muito certo. Mas é igual você falou. Precisa ter essa responsabilidade de como que você vai fazer, de que forma você vai fazer e se realmente nos cabe isso, né? Então a gente precisa disso para fazer tudo, seja o que for, né? A gente precisa pensar com responsabilidade e até onde vai atingir isso.
Graças a Deus vem dando muito certo e hoje nós estamos aqui com você, maravilhosa, Dr. Charles, ainda mais para estar agregando o nosso conhecimento e para estar transmitindo isso para as outras pessoas. Isso é bem interessante e principalmente quando a preocupação... Eu tenho uma preocupação que é muito comum com a Damara, né? A gente se conheceu há pouco tempo atrás, a gente tem umas preocupações muito comuns, né? Eu digo para ela que eu sigo ainda o meu desejo de entender por que as feridas cronificam quando deveriam cicatrizar. 99% da humanidade cicatriza suas feridas, né? E eu digo que um desses entendimentos que está muito claro para mim, entre os vários impedimentos, não, né? Eu costumo dividir em 4 grupos, e o quarto grupo é a atuação profissional, né? A atuação profissional, ela impede, em algumas situações, a cicatrização da ferida. Então, às vezes, quando o paciente não tem nada, é a forma como o profissional está atuando. E uma das coisas na atuação profissional que limita a cicatrização da ferida é a própria autonomia do profissional que cuida da ferida. E vocês vão entender que é um projeto que eu estou discutindo aqui com a Mara, porque eu acho que, apesar de tudo isso, a enfermagem brigando por seu espaço, existem coisas que para mim são legais, né, são limitações legais, a outras são limitações de ego e a outras são limitações de mercado, né? E quem sofre é o paciente e a saúde pública, né? Então tem coisas que os enfermeiros poderiam estar fazendo dentro da ferida que não fazem por uma questão de mercado, de limitação de ego, de mercado. São coisas simples, né? Então, por exemplo, um paciente que você está fazendo o curativo dele, você suspeita que tem ali, poxa, isso pode ter virado um câncer. Eu digo, o enfermeiro que cuida, ele sabe, poxa, essa hipergranulação bizarra desse jeito, isso não está normal, isso pode ser uma úlcera de Marjolin. Você vai perguntar para muitos médicos, eles não lidam com o dia a dia com feridas, entendeu? Não importa se o cara é vascular, se o cara... O vascular ele não lida dia a dia com ferida, ele lida dia a dia com insuficiência venosa e doença isquêmica, né? Com varizes, ele não é ferida, né? O paciente chega lá com ferida, mas... Olha, eu vou te falar, eu tive uma paciente que ficou agora com um ataque de pé diabético internada. Ela foi internada porque ela estava com intolerância à medicação, diarreia e vômito, e aí ela foi internada para hidratação, e ela ficou 4 dias com o curativo no hospital e não tiraram o curativo dela. E ela disse, olha, mas o doutor disse que era para fazer 2 vezes ao dia porque eu estou com infecção. Ele falou, não, mas você se internou. Ela disse no hospital, não, você se internou por causa da diarreia e vômito. A gente está estabilizando. Amanhã você vai receber alta e você faz o curativo. Mas ele disse que era 2 vezes ao dia. Ela estava com um ataque de pé diabético infeccioso, né? E a paciente ficou 4 dias internada e não tiraram o curativo. Ela foi atender comigo na quinta e voltou na segunda. Ficou internada da quinta, ela saiu de lá, do ambulatório, vomitando, foi para o hospital, internou, ficou quinta, sexta, sábado, domingo, recebeu alta na segunda sem mexer no curativo, com ataque de pé diabético. Então, assim, porque as pessoas não querem tocar em ferida nem dentro do hospital. Aí, o que é que eu digo? Um paciente, por exemplo, que o enfermeiro suspeite que ele tem, que ele está sofrendo uma malignização, a úlcera de Marjolin, o que é que o enfermeiro vai fazer? Como o Mara disse, ele não pode ter receituário. Então ele vai dizer, olha, procure um médico porque você precisa de biópsia. Era para o enfermeiro ter o direito a esse receituário e fazer o encaminhamento médico, botar o seu carimbo embaixo. E caminha o paciente para isto, para biópsia, isto, patologia de fragmento, suspeita úlcera de Marjolin. Aí ele não tem. Essa limitação de autonomia vai fazer com que aquele paciente pene meses ou anos no serviço público ou morra por uma metástase de SEC, porque o enfermeiro foi limitado de exercer com plenitude aquilo que dizem que é um direito dele, legal, tratar feridas crônicas, ele não pode tratar. Ainda vou mais. Por que esse enfermeiro não pode biopsiar uma borda de ferida? O enfermeiro pode fazer acesso profundo, o enfermeiro pode aplicar um glucantime na veia, o enfermeiro pode... Poxa, e ele não pode fazer um anestésico tópico, meio ml de lidocaína 2%, e às vezes não precisa nem de anestesia, só pegar a tesourinha com a pinça e cortar uma borda de ferida, botar dentro de um vidrinho com formal e pedir, solicito isto patologia, hipótese diagnóstica, úlcera de Marjolin. Há algum problema a não ser uma limitação de ego e de mercado para o enfermeiro fazer isso? Porque isso é uma limitação do exercício profissional do enfermeiro.
Então, assim, e esse paciente, ele pode morrer simplesmente porque o enfermeiro não pode cortar com a tesoura, botar no tubo e solicitar o exame. Então, está errado. É uma das coisas que eu estou brigando para que mude. Porque eu digo assim, não há motivo para que algum órgão, Conselho Federal de Medicina, ou os vasculares, ou Clínica Geral, ou a AMB, ou o COFEM, ou o COREM, dizer que o enfermeiro não pode fazer isso. Aí eu vou dizer, por que não pode? Então, o paciente pode ficar 1 ano tentando fazer uma biópsia de patologia até morrer, porque o enfermeiro não pode segurar a pista e cortar uma borda de ferida com a tesoura, com um bisturi, ou com um punchzinho, enfia o punch e corta. Não pode isso. Então, assim, são limitações do mercado. Então, entre os impedimentos da cicatrização, que fazem com que um paciente fique com uma ferida, um câncer, meses esperando a biópsia, porque o sistema público, o sistema privado, às vezes o convênio não aceita a solicitação do enfermeiro. Isso é uma limitação do exercício profissional. E eu acho que isso precisa mudar. A gente tem que esquecer o ego, tem que esquecer. Porque o que o cara fala, não, se fizer isso, o enfermeiro vai fazer biópsia, não vai mandar para o cirurgião. Aí o enfermeiro poderia fazer isso num ato, né? E poderia cobrar por esse serviço. Ele pode cobrar por esse serviço, ele vai fazer um procedimento, né? Aí o cara não pode porque alguém acha que vai deixar de ganhar dinheiro por aquilo, ou alguém acha que ele está invadindo a profissão. Ninguém quer a ferida. O cara fica 4 dias no hospital e ninguém nem quer ver a ferida. Agora, quer fazer a biópsia, não quer ver a ferida. Então, assim, isso eu digo assim, ó, não é a humanidade, não é todo mundo. É alguém que está ali que entende diferente, entendeu? É só esse alguém ser interpelado, dizer assim, por quê? Você tem que explicar por que a pessoa não pode, né? Então, a gente vê que algumas limitações, elas são legais, as outras são de ego, as outras são de mercado, né? E a gente precisa, como eu falei para a Mara, o nosso objetivo é aliar educação e legislação. Então, o problema é que você acha que o enfermeiro não tem capacidade, tá bom. Então, vamos atrelar a legalidade à formação. Então, diga o que ele precisa, o que é que ele precisa aprender. Então, tá bom, vamos montar esse curso de formação e dar para ele tudo que ele precisa. E agora legaliza. Dentro da legalidade, ele tem formação para fazer isso. Se alguém acha que ele precisa aprender mais do que ele sabe para fazer aquilo, a gente ensina. O que a gente não pode é não ensinar, porque acha que, por qualquer outro motivo, ir dizendo que o problema é formação e deixar o paciente morrer ou ficar meses ou anos com a ferida que poderia ser resolvida em 3 minutos. Não leva mais que 3 minutos. Então, eu acho que essa é uma briga que a gente precisa para melhorar, inclusive para interromper a cronificação das feridas. Que ótimo, E se todo mundo tivesse essa visão, né, seria maravilhoso, mesmo porque a gente vê, hoje em dia, às vezes a gente até coloca ali no relatório, né, a sugestão e encaminha para o médico. Não é isso. Não precisa, não vai. E a partir do momento em que a gente tem essa posição em que o enfermeiro ele pode suspeitar e pode solicitar essa patologia, lógico, por exemplo, se às vezes eu encaminho para um médico, eu já fiz encaminhamentos que o cara, o profissional, não sei se foi o cara ou a mulher, o profissional, fala assim, amassou e jogou no lixo na frente da paciente. Aí eu disse, e o que é que ele disse? Não, doutor, ele amassou e jogou no lixo o seu encaminhamento. Aí ela voltou para mim. Eu disse, não, a senhora tem 2 decisões. A senhora pode fazer o tratamento que ele prescreveu ou pode fazer o exame que eu disse. Aí a senhora decide. A senhora vai ter que decidir, eu disse para ela. Aí ela disse, tá bom, eu vou fazer o tratamento dele e se não der certo eu volto aqui. Eu disse, poxa, muito equilibrada a sua decisão. Ela voltou. Não funcionou porque não tinha diagnóstico. Era aquela coisa, tratar o que acha. Como eu disse hoje, a melhor régua do universo é aquela que mede a distância entre aquilo que a gente pensa e a verdade. Se você pode medir o que você pensa, por que você não medir? Você, não precisa fazer exame, eu já sei que é isso. Poxa, você pode fazer o exame para ter certeza se é, né? Então, assim, a pessoa prefere acreditar plenamente no que ela acredita e desprezar o que o outro acredita. Ele poderia, olha, dona fulana, eu acho bem que não é isso. A senhora quer tratar ou quer que eu faça o exame que o doutor pediu? Porque eu acho que não é, eu acho que ele está errado, que a senhora poderia só tratar assim. E deixar que o paciente tem que ter essa autonomia. E o paciente tem direito, inclusive, de recusar fazer o exame. E aí ficaria mais bonito para ele, para mim, eu não ia ficar triste, né? Então, ela ia decidir, depois ele poderia fazer, então, agora a gente faz o exame, mas o paciente decidiu. Então, existe essa questão. Então, isso vai acontecer até com o enfermeiro, porque acontece entre médicos, acontece entre pessoas. Porque médicos, enfermeiros, são pessoas. Depende da outra pessoa que está. Não é o médico, é a pessoa. Aquela pessoa ela faz isso com você, com a mãe dela, com o pai, com o filho, com a mulher. Ninguém tem direito de pensar diferente dele. É ele.
né? E se ele fosse encanador ou gari, seria a mesma coisa. Ele age assim, é uma pessoa, não é o médico. A gente às vezes taxa, Sim, né, verdade. taxa uma classe por uma pessoa. Porque você vai encontrar pessoas soberbas em todas as profissões, religiões e tudo. Então, são pessoas soberbas. E algumas profissões têm mais pessoas soberbas, tem menos pessoas soberbas, porque as pessoas se coisificam, né? Se transformam naquilo. Então, assim, pronto, o cara, porque é juiz, ele pensa que ele tem a importância do juiz. A importância é a profissão dele, né? Não é ele. Ele é um ser humano normal. Agora, quando ele bota a batina, a profissão dele tem a importância do juiz, mas ele é um ser humano que solta pum e vai no banheiro e dá descarga depois, entendeu? Como eu e você. E não consegue parar de fazer essas coisas que fedem. Igual a mim e você. E se ele perceber isso, né, a toga dele não o torna melhor. A profissão dele, sim, lhe torna com mais responsabilidade que a minha. Né? E é só isso. Mas tem pessoas que se confundem, se coisificam Sim. com aquilo que fazem e pensam que eles têm a importância. A nossa importância é uma só para todo mundo, entendeu? E ela tem um começo, um meio e um fim, igual para todo mundo, sem diferença. Passamos pelo mesmo lugar e vamos voltar pelo mesmo lugar. Isso é Então, importante, né? É isso é importante. fundamental, né? A E gente, principalmente quando a gente trata pessoas, né? A gente tem que deixar um pouquinho desse ego de lado e pensar num paciente, né? no ser humano. Não O que no é que a melhor para gente. ele. O que é melhor para ele. Então, quando a gente pensa assim, eu acho que essa melhor distribuição dessas funções, essa compreensão de que a gente tem que diminuir a limitação. Eu estou falando isso exclusivo em feridas crônicas. Eu não entendo das outras áreas de enfermagem, mas na ferida crônica que eu percebo, que eu recebo muitos pacientes que poderiam ter sido curados antes se o enfermeiro tivesse a liberdade de fazer o que hoje ele não pode, entendeu? Por uma questão de legislação e formação. Então a gente precisa formar e legislar para que ele possa fazer, para que ele não haja na ilegalidade, né? E eu acho que o encontro com a Mara foi muito importante nesse processo, porque a gente vai Vamos trabalhar trabalhar nesse negócio. negócio. Segunda-feira a gente já Uhum. começa Já amanhã. começa. Muito bom. Opa! Eu acho que tudo que faz bem para a enfermagem é muito importante. Tudo que fizer bem para a autonomia e para um bom trabalho da minha profissão, da nossa, na verdade, eu estou junto. Né? Eu não quero fazer nada que me dê a preocupação de estar fazendo alguma coisa que me dê essa preocupação por uma questão de determinação de afoita, de realmente estar manipulando ou fazendo alguma coisa que não tem esse conhecimento. Isso eu tenho muito medo, porque eu tenho de pensar que o que eu fizer de errado vai refletir em você e em toda a profissão. Eu tenho que ter muita responsabilidade naquilo que eu faço por respeito aos outros. Isso é importante. Você estava falando da questão da biópsia. É muito importante o que você está comentando. Se eu não me engano, o Corém de Brasília até uma vez fez alguma coisa em relação a isso e eu acho que teve de ser retirado. Se eu não me engano. Mas eu acho que o teu pensamento, Charles, é muito importante em relação a isso. A questão da biópsia é realmente fazer manipular algum vaso, babar e depois dar ponto, essas coisas. Não estou dizendo que quando o médico faça, isso também não possa acontecer. Pode acontecer. Mas a gente, de um outro lado, realmente, essa questão do aspecto ético legal, ele tem que estar legislado, né? Para que essa preocupação de acontecer alguma coisa em relação ao paciente, ela possa estar dentro do Conselho Federal e que nós possamos ser respaldados perante a uma lei, a uma assinatura em relação a essa autonomia. E o profissional está respaldado na formação. Sim, na formação, né? é isso. Eu acho que assim, tem esses riscos e é exatamente para isso que serve a formação, né? Para o cara saber como ele lidar. Porque quando você tem uma amplitude de ação, você também tem uma amplitude na sua responsabilidade. Sim. Você tem mais liberdade de invasão, mais responsabilidade. Eu acho que o que a gente precisa é legislar como será a formação e legislar o campo de ação. Sim, sim. É por aí. Então, nós temos novidades por aí, então, né? Sim, Temos, sim. E olha, nós já estamos indo para nossa reta final. Quando o assunto é bom e com pessoas maravilhosas e com QI alto, né? Com sabedoria, né? Passa muito rápido, né? E é um tema muito amplo para ser discutido, né? Porque a nossa autonomia, é a equipe multiprofissional e também saber qual o lugar de cada um nessa orquestra, nessa equipe, né? E é importante e é fundamental. Então, a gente está indo aqui para nossa reta final. Nós temos a passagem de plantão. Como que é essa passagem de plantão aqui, né? Nosso plantão tem que ter passagem de plantão. Eu vou falar uma palavra e eu quero que vocês me respondam o que vem na cabeça, né? Então, vamos começar aqui com a passagem do plantão. Eu quero que vocês me respondam um lugar.
aqui e agora. Agora está na cabeça o México. Que eu vou falar. Eu vou para o México agora. Então o lugar agora é o México. Eu estou indo para lá. Esse dia foi o primeiro lugar que me veio à cabeça. Um livro. O Doutor Letícia. É maravilhoso. Claro, né? O meu Feridas tem alma, né? Ah, sim. Um dia especial. Hoje. Agora. Amor, Filhos. Todos. Humanidade, para mim, é importante. Cada um a me dar alguma coisa em cada momento, em cada fase. Família. A minha. Sentido. religião, Não tenho. Eu acho que eu sou espiritualista, eu gosto de tudo. Se me mandar abraçar uma árvore, tá bom para mim. Eu gosto de energia, sabe? Eu gosto de coisas que tenham energia, que melhore a minha vida no sentido de trazer atrações de moléculas positivas e tudo mais. Eu gosto disso. Deus. Eu levo comigo. Pensamento. trabalho, O que eu faço? Inspiração. comida, Eu adoro uma comida baiana, acarajé. Interessante, né? Comida é muito bom. Comida é muito Muito boa. bom, né? Comida é muito boa. Tem que deixar de comer, é horrível. Eu sei que vocês já realizaram muitas coisas, né? Mas um sonho, o maior sonho. Eu ainda quero ver o mundo das feridas tendo maior governabilidade. Acho que a gente, quando começa alguma coisa na vida, não terminou ainda, porque as feridas precisam de muitas coisas ainda, infelizmente. E a governabilidade de ter, eu quero sair dessa vida, né, porque eu tenho certeza que eu vou voltar, porque eu quero voltar, mas eu quero deixar pelo menos as feridas com governabilidade, com mais respeito pelo ser humano. Sonho com um mundo com menos exclusão. Com tantas excluídas todos os dias. É duro você andar no seu carro confortável com ar-condicionado e alguém deitado ali no papelão pedindo que não tem o que comer e você ainda duvidando se ele está ali só tentando te enrolar para ganhar R$1. Se ele realmente precisa. Você, às vezes até tem dúvida. Muito duro esse mundo de exclusão. Queria ver um mundo com menos exclusão. Já existem países Sim, onde não há sim. tanta exclusão. Nossa, que bate-papo maravilhoso. Eu quero que vocês falem agora um pouquinho, né? Como a gente falou do livro, né? Mara, fala um pouquinho do seu livro. Feridas, Feridas Têm Feridas Alma. Têm Alma. Nós estamos fazendo aí a segunda revisão dele para lançar em 2024, em Salvador. Nós temos mais 2 livros aí, que ele vai ser convidado também, que é a Semiologia também e vai ser Dermatologia, né, para enfermeiros, que já está quase aí, a organização dele está quase pronta, mas eu acredito que o livro Ferida Tem Alma tem muita coisa ainda, porque as feridas têm muitas almas, na verdade, né? Então eu acho que ele vai se replicar ainda em muita coisa em cada revisão que ele fizer. Foi uma coisa muito interessante, porque eu não fiz sozinha esse livro, eu tive diversos pares, a ideia foi minha, mas tudo na vida a gente tem de dividir, isso foi muito importante. Eu acredito que foi uma literatura muito importante para a enfermagem no contexto da ferida, porque não tinha uma obra, né, de como nós fizemos, com tantas pessoas colaborando, né, informando, e acho que para a enfermagem foi um prazer. Para mim, foi, digamos assim, não um sonho, né? Para mim foi uma informação importante, no sentido que eu pude juntar tudo e, nas minhas dúvidas, fazer aquele livro. É porque eu tinha muitas dúvidas. O que está ali dentro é o que eu tenho dúvidas. E foi muito bom ter tantos pares desenvolvendo aquele trabalho junto conosco. Tudo que o livro ganha vai para a Sobenf, eu não ganho nada, tá? Todos os livros nossos são assim, nada vai para ninguém, vai tudo para a sociedade, porque eu acho que é uma forma da gente ter hoje a sociedade com tantas coisas que ela me deu, e me deu mesmo, né? Régua e compasso, no sentido de tantas coisas, e o poder com ela favorecer, principalmente o mundo das feridas, para os nossos profissionais de enfermagem. E para outros também, né? Porque ela é agregadora, então tem todos os profissionais juntos, cada um colaborando e fazendo, como a gente faz um grande congresso, que vai ser em 2024 em Salvador, 26 a 29 de novembro. Olha, eu já vou logo
me colocando também. Eu quero estar lá, vou estar Eu lá. quero você lá para podcast, tá? Isso, e eu já ia Trabalhar. falar sobre isso. Vamos montar um podcast Sim. lá para falar com os Sim, profissionais você lá. vai- Mas vai ser muito bom. Não é? É boa, maravilhoso. Nossa, muito obrigada. Nós vamos ganhar muito. Que bom, fico Imagina, todo feliz. mundo passando no podcast. Todo mundo Que passando. ideia show, Vai ser um prazer, vai ser muito bom. show. Já me avisa, a gente já vai conversando para te arranjar um já lugarzinho. espaçozinho, né? Exatamente. Tá? Você conhecer os convidados para poder estar fazendo E aí entrevista. faz lá o calendário, É. né? E vai trazendo ser todo show. mundo. Isso, aí você me ajuda, né? Quem é que você quer, porque você vai ter o perfil. Né? Eu acho que vai ser muito legal. Assim, a nossa presidente de honra vai ser a Judite Lacute. A Judite nossa, você conheceu, né? Conheci. A Judite Lacute é uma pessoa em Angola, na cidade dela, né? No país dela, extremamente importante. É uma enfermeira que começou lá trabalhando com humanização. É uma pessoa que realmente ela se preocupa, né, com relação a toda a questão em Angola, de todos os níveis, não só na área da ferida. Eu tive o prazer, né, de 1 ano e meio atrás, fundar junto com eles a Associação de Enfermagem de Feridas e Estomia em Angola. Né, eu faço parte como relação internacional, né, e já estamos conseguindo botar a Angola no mundo das feridas, né, não só na Europa, mas também nos países de língua latina. Mas a Judite é a grande empreendedora em relação a isso. E uma outra convidada, homenageada muito especial, é a pessoa que eu adoro, é a doutora Sônia Alves. Você vai ter o prazer de conhecer. Eu admiro muito aquela mulher e ela hoje trabalha com a parte financeira da Bem Nacional. Mas é uma pessoa que eu adoro como pessoa, como profissional e tenho muito carinho. Eu acredito que a gente tem de homenagear as pessoas quando estão vivas, né? Exatamente. Não quando sim. morrem, né? E as duas significam muito na minha vida. Então, eu agradeço muito a elas pela essa oportunidade de estar junto conosco e de estar sendo homenageada por tantos papéis, por tantas coisas boas que elas fazem. Eu tive o prazer mesmo de conhecer a Judite lá. Ela contou um pouquinho da história dela. E, assim, uma profissional maravilhosa que tem muito a acrescentar para todo Sim, mundo. a simplicidade em pessoa, ela, né? Humana, assim. Maravilhoso. Ela Mas faz nós uma vamos diferença. estar lá. Oh, Pode, que coisa boa. pode deixar. Nós vamos ganhar muito. Esse congresso vai ser demais. Vai ser maravilhoso. Nós vamos fazer o primeiro simpósio de pele preta e vamos fazer também, a gente está com um grupo muito forte, mas eu vou te explicar sobre isso, que é sobre ferida preta, né? A ferida preta, ela perpassa por muito mais coisas do que a gente imagina, que seja somente a ferida. Então, tem a questão antropológica, sociológica, social, econômica, epidemiológica, é isso aí. Então, ela é muito grande. Isso surgiu de uma ideia, né, num congresso agora que passou, e a gente viu que, como você comentou, a questão da exclusão, para a gente, as feridas pretas, ela tem um significado importante de crescimento, né, social, né, dentro de tudo isso, desses contextos todos que a gente vê passar, mas dizer que as feridas pretas têm uma importância muito grande em nossas vidas também. Maravilha, maravilha. Doutor Charles, fala um pouquinho, né, do seu livro também, o Dote de Letícia. Eu tenho. Você tem. Os dois, né? Eu tenho também. O seu foi autografado, tem Olha. autógrafo dos dois. Ai, que dois, maravilha. Tô chique demais. O Dote de Letícia, eu, na verdade, como você estava falando de alma feminina, né? A minha alma feminina, ela queria, realmente sempre sonhou em ter filhos, né? Eu queria cuidar dos filhos, né? E cuidei mesmo. Quando os meus filhos nasceram, quando minha filha nasceu, eu passei a trabalhar só um turno, minha mulher trabalhava outro, e a gente nunca teve babá para cuidar dos meninos, a gente cuidava, né? Então eu dava banho, eu trocava fralda, a minha mulher dava de mamar e eu botava para rotar, né? Então assim, a gente dividiu mesmo. Eu queria ser pai e disse para ela, tem um filho com a condição, que a gente nunca tenha babá, que a gente cuide deles até eles saírem de casa. Essa era a proposta, né? E a gente faz isso até hoje, né? Então, assim, está sendo cuidado. Então, quando a minha mulher engravidou, eu, por ter inventado isso, eu sempre tive muitos empregos e eu trabalhava o dia inteiro. Então, sempre fui TAC. Só que quando os filhos foram nascer, quando Letícia foi nascer, foi a primeira, depois nasceu Adonis, eu resolvi reduzir minha carga de horário para um trabalho só. Foi quando eu fui ser voluntário, né? E aí eu entrei em banzo, né? E aí é que eu percebi que eu estava entrando em abstinência de mente ocupada. E aí danei a fazer um monte de coisa, escrever. Tem vários livros semi-terminados, para você ter ideia. E o Doutor Letícia eu comecei a escrever. Então eu contei a história da minha filha, da barriga até os 50 anos de idade. E no livro, eu dou o livro de presente para ela aos 15 anos de idade.
E aí, depois que esse livro estava escrito, quando ela estava ali com 1 ano, eu fui mexer pela última vez no livro. Então, eu terminei o livro entre a gravidez e 1 ano de idade. Terminei o livro. E aí, como no livro, a história se passa, eu dou o livro para ela aos 15 anos, eu resolvi imitar a arte, a vida imitando a arte. Eu comprei esse livro e botei em um cofre amarelo, que a história do livro se passa em torno do cofre amarelo, e guardei no quartinho dela o livro. E quando ela fez aniversário de 15 anos, em janeiro agora, eu dei o livro. Nossa. Eu imitei a vida. E aí agora é interessante, que é o deslumbramento, né? A filha do livro e a filha da realidade. Aquela briga entre a fantasia que eu criei e a realidade que eu vivo com a minha família e os meus filhos. Então é a história de Letícia, da gravidez aos 50 anos de idade, mas antes dela nascer. Esse é o livro. E aí é um livro, na verdade, de filosofia, de amizade, de política, de educação, de religião. Ou seja, uma pessoa, Letícia, interroga o mundo e as pessoas que estão em volta respondem o mundo para ela. O Dr. Nossa, Letícia Heitor disse. interessante. E aí É muito bom, muito bom. é mais ou menos por aí, até os 50 anos. Vamos lançar no Congresso. Aceita, gosta, assim. Então, vamos lançar. Nossa, E a tá coisa surgindo, né? Que É, várias e propostas. a coisa melhor é que eu estou doando agora 300 livros para a própria entidade filantrópica onde eu trabalho, né? E 100% do lucro do livro será doado para cuidar dos pacientes que não têm realmente condição e que são desprezados pelo poder público. Então, 100%. Eu não vou tirar nenhum lucro desses 300 livros que vão para a entidade filantrópica para tratar a ferida dos pacientes que não podem se cuidar. Aí isso vai ser lançado essa coisinha essa semana. Então, no Congresso também, lançar. A gente não. Vai ser Olha, muito Vai bom. ser muito bom mesmo. O que eu tenho para falar, gente, é maravilhoso. 1 hora é pouquíssimo tempo para Mas foi muito conversar com vocês, para extrair toda essa riqueza que tem em cada um de vocês, né? A gente sabe que política pública também é um forte onde vocês atuam, né? Que é realmente ajudar as pessoas que não conseguem fazer um tratamento. E é uma realidade que eu acho que todo mundo, como profissional, como enfermeiro que trabalha nessa área, também tem essa vontade, também trabalha em cima disso, né? E eu acho que unificar tudo isso é maravilhoso. 1 hora é pouquíssimo tempo para poder conversar com vocês, mas foi um prazer. Eu estou muito honrada de hoje poder recebê-los aqui e da gente bater esse papo aqui. Quero agradecer a vocês, quero agradecer, enfermeira Isa, por ter vindo aqui, por estar conosco nesse plantão, ter contribuído e muito obrigada. Isa. É uma honra para mim também, Meire, eu agradeço, né? É uma honra para mim estar com o professor Charles, professora Mara. Eu tenho certeza que, assim, tenho certeza que todas as enfermeiras de Cuiabá, assim, estão me invejando agora neste momento de estar com vocês dois, porque, assim, neste mundo de tratamento de feridas, de empreendedorismo que nós temos aqui em Cuiabá, que hoje, né, nós estamos com esse movimento, né, eu, a Meire e várias outras colegas, né, e vocês são referência para a gente, vocês deram o pontapé inicial, e nós estamos acompanhando. Eu queria até fazer a pergunta para você, como que você sente de estar na frente de tudo isso, né? A importância que você tem para muitas pessoas que se espelham em você, né? Isso não só sou eu, mas não só aqui em Cuiabá, mas no Brasil inteiro tem muita gente que se espelha em você. Eu queria que você, eu sei que está terminando, gente, mas eu queria saber como que você se sente com essa responsabilidade Muita toda. responsabilidade. E digo assim, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Síntese perfeita. É verdade, porque conquistar é uma coisa, mas manter conquistado é mais difícil. Sim. Mas eu fico muito feliz quando a gente consegue morder um a um, na questão de entender que feridas, ela pertence a nós, quando eu digo as nossas mãos, aos nossos cuidados. E muito feliz pela oportunidade mesmo de estar aqui com vocês, virei fã de vocês, pode ficar certo disso. Estou muito, muito feliz, muito mesmo. Porque eu vejo que é um crescimento, sabe? Isso é muito bom. E a outra coisa é agradecer, né, também ao convite do primeiro simpósio, que foi o Charles, inclusive, que me indicou, né, para a Aline, que também é uma visionária também, Sim. com grupo. Foi um simpósio extremamente rico e as pessoas que estavam lá presentes, né, extremamente rico para todo mundo.
mas eu tenho certeza que esse congresso no próximo ano, você vai estar lá de plantão, porque ele vai ser tão grande, não é isso? Em termos não só de pessoas, mas também dentro de uma programação, porque realmente nós fizemos um pontapé inicial no sentido assim, aí eles vão abrir a Sobenf aqui, né? Estou muito feliz, para que a gente possa ter uma entidade científica na representação, digamos assim, mais coesa em relação a algumas coisas que a gente precisa, principalmente nas atitudes com relação à parte ética e legal, que é importante ter uma representação de uma sociedade. Então, eu já tinha vindo a terceira vez, e vou contar uma história para vocês. A mãe da Aline, simplesmente a Flávia, foi ela que me trouxe a primeira vez para o Hospital Regional em Cáceres. Isso tem mais de 18 anos, gente. Você imagina. Quando eu a vi agora, eu fiquei tão feliz de vê-la. A segunda vez eu vim pelo Ministério, por causa das doenças imunoglobulopatias, por causa da anemia falciforme, eu vim para o encontro aqui, né? E por causa da minha experiência na África, que eu trouxe muita coisa lá em relação à anemia falciforme, e também a terceira vez que eu vi realmente um estado totalmente mudado, né, grande, e fiquei muito feliz de saber esse movimento da enfermagem, de querer cuidar de ferida, de entender mais cientificamente, de estar aí muita gente já fazendo seu consultório de enfermagem. Então, eu acho que é isso, eu acho que essa coisa, para mim, como profissional, e essa responsabilidade que a gente sente, nada melhor do que ver vocês voando, né? Realmente melhorando alguma coisa que talvez eu tenha restado de não ter feito, vamos dizer assim. E vocês fazendo bem melhor. Eu acho que o resultado é esse, que vocês realmente cresçam, que vocês floresçam, porque um sonho que se sonha só não é sonho. Então, a gente tem de trazer todos para que isso seja multiplicado por você, por todos que estão aqui. E essa oportunidade que foi me dada, eu só agradeço a Deus, né? Porque as pessoas não vêm no nosso caminho à toa. Sim. Elas vêm por algum motivo, elas saem por algum motivo e elas ficam por algum motivo. E bom, depois de 18 anos eu voltar a Cuiabá, num momento tão especial que tudo isso está acontecendo, eu só me sinto prestigiada, lisonjeada e muito agradecida pela oportunidade de vocês aqui também. Ai, que ótimo, é maravilhoso, é Eu maravilhoso. agradeço o convite, muito bom estar aqui, né? Parabenizo vocês pelo belo estúdio, né? Muito tá bom, lindo. muito bom ver isso. Parabéns também a Cuiabá pelo evento, a Aline, né? Esse é um grande passo, né? A gente fala assim, parece pequeno, mas já é um grande passo trazer um simpósio, o primeiro simpósio, o primeiro Simbrasco para cá. Ele já botou outro nome. É Simbrasco, é o primeiro Simbrasco para cá, né? É o primeiro de grandes, então parabéns à cidade, né? E já tinha falado para a Mara e para vocês, né? Eu acho o pessoal de enfermagem aqui com um toque diferente, sabe? Vocês tem uma moda, né? Uma energia, uma moda que eu digo, uma energia, um movimento que está trazendo as enfermeiras de Cuiabá aqui para o empreendedorismo, para a ciência. Isso é muito bom. Eu acho que vocês estão dando um movimento um pouco diferente aqui nessa região. E parabéns a vocês e, mais uma vez, obrigado, gratidão pelo convite. E assim, Charles, até dizer quem é a Aline França, né? Quem é a Aline França? A Aline França é farmacêutica, está fazendo medicina. Envolvida com feridas. Envolvida com feridas. Faz o curso de feridas. Estudando medicina. E ainda tem uma distribuidora de produtos médicos hospitalares. Então, para você ver que, de novo, né? E são meninas jovens. São meninas jovens. É muito legal. Né? Vocês são exemplos de mulheres... Né? Empoderadas. Isso é interessante. É um movimento muito bonito que está ocorrendo aqui. Importante. E a Aline que me apresentou o Dr. Charles, que ele veio aqui fazer o curso, né? Trouxe seu curso para cá. É um curso presencial. E aí tive a oportunidade de conhecer o Dr. Charles. E agora, nesse simpósio, também ela me ligou, falei assim, Aline, pelo amor de Deus, me ajuda, eu quero a Mara aqui, maravilhoso, junto com o Dr. Charles. Ela, não, nós vamos conseguir trazer eles dois. E graças a Deus a gente conseguiu e estamos com vocês, que são duas referências aí no mundo das feridas. Eu estou lisonjeada de poder recebê-los aqui. Muito obrigada, viu? Nós também, viu? Obrigada a vocês, gente. Pessoal, fiquem, esse episódio vai ficar gravado, quem perdeu aí pode acessar, vai ter acesso. Muito obrigada por mais um plantão, por vocês estarem aqui conosco, pelos nossos convidados e pela enfermeira também convidada para estar aqui nesse plantão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.